Eu quero falar no vídeo de hoje com você que está lutando por alguém e essa pessoa, ela tem piorado com o tempo. É um filho que você tem, é o marido, é a esposa, é uma pessoa que você já não sabe mais como lidar com ela, tá? Você já não sabe mais como fazer para resolver o problema que existe. E o que é interessante, você vai ver, eu vou mostrar aqui na Bíblia Sagrada, que a intercessão de uma pessoa, ela é de grande valia diante de Deus. Às vezes você tem a sensação que você está lutando por alguém, mas não está adiantando nada. Porque essa pessoa não muda, essa pessoa não se torna aquela que você espera que ela seja, né? O tempo passa e você vai desanimando. Você diz, olha, eu estou cansado de pedir por essa pessoa, eu estou cansado de orar por ela, eu não vejo a mudança, eu não vejo nenhuma diferença na reação dela, mas você vai entender claramente o quanto que tem poder a intercessão de uma pessoa. Eu posso dar um exemplo claro para você, quando o centurião, né? O centurião, ele era considerado um homem importante, porque ele era chefe de 100 homens. Por isso ele se chamava centurião. O centurião, ele era responsável por 100 soldados, né? E um dos seus servos ficou doente. E ele foi buscar o Senhor Jesus. Então, nós temos aí um exemplo de intercessão. Ele procurou o Senhor Jesus para interceder pelo seu servo que estava doente. Enquanto ele falava com Jesus, ele intercedia ali pelo seu servo, numa conversa com Jesus, Jesus viu a fé daquele homem e disse, olha, desde já o seu servo está curado. Primeiro, Jesus se admirou da fé dele, né? Porque ele teve uma reação muito boa e depois Jesus então fez o milagre na vida do seu servo, que era o que ele estava pedindo. Mas quem pediu o milagre não foi o servo que estava doente, diretamente a Jesus. Foi o centurião, ou seja, ele foi o intermediário. Ele intercedeu pelo seu criado e ele ficou curado. Nós temos um outro exemplo de intercessão, que foi quando a filha de Jairo, né, ela estava doente e ela estava praticamente para morrer, e então ele buscou a Jesus e foi lá interceder pela sua filha. E quando ele estava falando com Jesus, chegaram mensageiros da casa dele, dizendo que ele não precisava mais incomodar o mestre, porque ela já tinha morrido. Jesus disse, olha, continue crendo, ela será salva. E no final, o milagre aconteceu. Mas foi ele que foi interceder pela sua filha. Então nós temos o exemplo do centurião, que foi interceder pelo seu criado, pelo seu servo. Nós temos um exemplo de intercessão na história de Jairo, que foi até Jesus interceder pela sua filha, e a sua filha também não só ficou curada, como ressuscitou pelo poder de Deus, né? Nós temos o exemplo daquele pai que o filho tinha convulsões, ataques epiléticos, e ele já tinha levado o filho para muitos lugares, e ninguém tinha conseguido resolver o problema. Porque o problema do rapaz era espiritual. O problema do rapaz era espiritual. E ele então buscou o Senhor Jesus, esse pai, e com lágrimas ele exclamou a Jesus, com lágrimas, ajuda-me na minha falta de fé. Pediu até para Jesus aumentar a fé dele, ajuda-me na minha falta de fé. Então, mais um exemplo de intercessão. Aliás, eu queria pedir agora para você escrever aqui nos comentários desse vídeo qual é a pessoa que você deseja que nós venhamos interceder por ela.
Você já tem intercedido por ela. Essa pessoa é importante para você e por isso você está intercedendo por ela. Você está pedindo a Deus por ela, pela vida dela. Põe o nome dela aqui nos comentários que eu vou interceder também por você e pela sua família. Então, nós temos 3 exemplos de intercessão. Nós temos o centurião, onde o seu criado, o seu servo ficou curado, mas foi o centurião que foi lá interceder junto a Jesus. Nós temos o exemplo de Jairo, que a sua filha estava doente, depois até morreu, e ele foi buscar Jesus, ele intercedeu pela filha, ela ficou curada e ressuscitou. E nós temos o exemplo desse pai, o pai que estava desesperado, buscando ajuda pelo filho, foi até Jesus, Jesus libertou o rapaz e o milagre aconteceu. Você consegue entender até aqui como é importante a intercessão, você interceder por outra pessoa, ainda que pareça que não esteja adiantando nada. E na palavra de Deus eu vou mostrar o último exemplo de intercessão para você. A mulher cananeia. Essa mulher, a palavra diz que ela buscou o Senhor Jesus porque a sua filha também estava muito perturbada. Completamente perturbada. E ela então procurou o Senhor Jesus, ela buscou o Senhor Jesus pela filha. E a palavra de Deus diz, é muito forte isso, porque aqui, quando ela faz o apelo a Jesus, Jesus não se quebranta com o problema dela. Diz a palavra, minha filha está horrivelmente perturbada. Você vê que a mãe, quando se aproximou de Jesus, ela foi direto. Ela disse, Senhor, a minha filha está horrivelmente perturbada, demônio precisa de libertação. Ele, porém, lhe respondeu, não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Por que Jesus falou isso para essa mulher? Parece que Jesus nem tinha coração, né? A mulher pedindo ajuda para a filha ser liberta e Jesus diz, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Na verdade, por ela ser uma mulher cananeia, ela não pertencia ao povo de Israel. E teoricamente, não espiritualmente, tá? Teoricamente, ela não tinha o direito na bênção de Deus. Não tinha o direito. Em outras palavras, não era merecedora, como as pessoas costumam usar essa expressão. Mas quando Jesus falou isso para ela, ela poderia ficar magoada, ela poderia ter ficado triste, ela poderia ter ficado desanimada. Mas ela teve uma reação muito boa. A Bíblia diz, replicou ela, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Quer dizer, ela se humilhou. Ela falou, não tem problema, se eu não mereço o pão da mesa, eu aceito as migalhas. As migalhas do seu poder, Jesus, são suficientes para mim. Se o pão é para os filhos, se o pão é para o povo de Israel, eu aceito as migalhas. E aí a palavra diz, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a sua fé. Uma coisa semelhante que aconteceu com o centurião. Jesus se admirou da fé dele quando ele foi interceder pelo seu criado. E aqui, Jesus se admira da fé dessa mãe. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Então eu mostrei para você agora a importância da intercessão. Não desista. Se você está intercedendo pela sua vida amorosa, não está vendo resultado, não desista. Se você está intercedendo pelo seu filho, seu pai, sua mãe, sua família, você está intercedendo por uma pessoa que é importante para você, ainda que você não esteja vendo resultado. Insista intercedendo, porque você vai ter a sua vitória. Você vai alcançar a sua vitória, você vai ter o milagre para contar. Se esse vídeo abençoou você, peço 2 coisas. Compartilhe o link desse vídeo no seu grupo de Instagram, WhatsApp, familiares, parentes, amigos. Compartilhe com as pessoas que você quer bem,
quer vê-las abençoadas, tá? E aqui embaixo tem o joinha, gostei, dê o seu like para que o canal do YouTube venha mostrar esse vídeo para outras pessoas e elas sejam abençoadas como você acabou de ser.